Bom, bom dia a todos. Eu sou o professor André Ribeiro de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Design da ERJ, o ERJ. Daremos início agora ao ciclo de debate, promovido no âmbito da disciplina de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Design. O nome da disciplina é Acompanhamento de Estudos em TPI. E esse ciclo de debate ele tem como objetivo disseminar as pesquisas conduzidas pelos pós-graduandos, né, no nível mestrado quanto no nível do doutorado. O tema de hoje é empreendedorismo, inovação e design, e teremos como apresentadores o Rodrigo Schonacher, né, a relação entre design e empreendedorismo, que é o tema que ele vai apresentar. Em seguida, o Felipe Marra, que apresenta o tema Aplicação do raciocínio projetual do design na construção de plataformas digitais. O Sol Klapstein, que apresenta o tema Gamificação para serviços transformativos. E, por fim, o Pedro Junqueira, que apresenta o tema Gestão empática do erro em projetos de inovação. Então, cada uma das apresentações durarão aproximadamente 10 minutos, e ao final, né, os participantes que estejam presentes podem formular perguntas via chat. E aí eu peço para que todos os ouvintes desliguem suas câmeras e microfone e interajam, né, no tempo adequado. Eu vou sinalizar esse tempo pelo chat, que façam as suas perguntas, as suas considerações via chat. E um bom evento a todos. Rodrigo, pode começar. Legal, vamos lá. Deixa eu colocar minha apresentação aqui, compartilhar a tela com todos. Desculpa, perdi o botão errado. Vamos lá. Pronto. Vou colocar aqui em modo apresentação, e aí qualquer coisa vocês me avisem, por favor, porque eu deixo de ver vocês. Tá ótimo. Então vamos lá. Essa apresentação, essa palestra aqui é sobre a relação entre design e empreendedorismo, né? E aí o título além do óbvio, né, do empreendedorismo e do design, né, eu trouxe uma frase aqui que ao longo da palestra eu vou explicar, né? Então, o tema é empreendedorismo e design, ou como conseguir permanecer no abismo cheio de dragões pelo tempo que for necessário e enfrentar o mal-estar gerado pela tensão criativa. Então, até o final dessa palestra, a gente vai entender um pouquinho o que quer dizer essa frase aqui. Não é minha, né? Então eu dou os créditos ao final, mas ela representa bem essa relação entre empreendedorismo e design. Essa relação, quando a gente vai buscar na história, né, a gente percebe que ela começa na época da Revolução Industrial, né, que, enfim, revolucionou bastante coisa, né? E um bom caso, um bom exemplo dessa relação, né, a gente pode acreditar, né, pode trazer aqui pela figura do Josiah Wedgwood, que é um personagem importante para a história do design, né, e importante para a história do empreendedorismo. Ele foi um empreendedor lá no século XVIII e ele foi uma das primeiras pessoas a trazer esse componente do design, né? Ele começa a separar as ações de projetação, né, da ação de produção propriamente dita, né? Então, ele como empreendedor e como digamos assim, um dos precursores do design, né? Ele é precursor nesses dois elementos. Ele representa bem essa união, né? Essa parceria que existe entre o empreendedorismo e o design. Quando a gente avança um pouco mais na história, né, e o design começa a se tornar algo mais formal, mais estruturado, a partir da criação da Bauhaus e tudo, a gente percebe que o design, então, começa a ser aplicado nas empresas, né? Mas, apesar da Bauhaus ser entendida
como o berço do design, né, não é ali, né, não é na Alemanha em que o design ganha esse componente, esse papel importante, né, junto às empresas, né? Essa aceleração do papel do design junto aos negócios, ela acontece nos Estados Unidos, depois da quebra da Bolsa. As empresas começam, né, aquela crise de 1929, as empresas então começam a buscar soluções para recuperar os seus negócios. E aí começam a adotar práticas de design, contratar profissionais de design, contratar escritórios de design e até importar alguns designers para dentro dos Estados Unidos. E aí a gente, essa palestra, ela tem como objetivo pegar essa relação, né, do design com o empreendedorismo, do design com o empreendedorismo e o empreendedorismo com o design. Então, a gente vê, né, quando a gente busca a bibliografia sobre o tema, que existem essas duas possibilidades, né, do design, de empreender no âmbito do design, né, que é o designer empreendedor, ou de aplicar o design no empreendedorismo, né, que é o empreendedor designer, né? Então, eu vou exemplificar esse tema a partir desses dois personagens, né, do designer empreendedor e do empreendedor designer, para explicar um pouquinho quais são as características que a gente encontra nos estudos, né, sobre esse tema. Quando a gente fala do designer empreendedor, a gente não está falando só do designer que abre e toca um escritório de negócio, né? A gente está falando também daqueles designers que criam ou revitalizam negócios por meio de um conceito que é chamado de criatividade empreendedora ou criatividade empreendedorista. Essa criatividade empreendedorista, ela é caracterizada por dois aspectos importantes, né? O primeiro é o da originalidade, né? Então, para que uma ação seja caracterizada como resultante da criatividade empreendedorista, ela tem que ser original e tem que ser útil, né? Tem que ter utilidade. Então, esses exemplos desses negócios, né, que os designers podem ajudar a criar são, por exemplo, novos produtos que são comercializados, né? Reformulação de uma linha de produção que consegue trazer novos elementos a produtos existentes e por aí vai. Então, não se limita só ao designer terceirizado, designer consultor, né? Essa atuação pode acontecer dentro das organizações ou em outros perfis de organização. Quando a gente fala do empreendedor designer, a gente está falando daquele empreendedor que não é um mero gestor, né? É um empreendedor que principalmente tem habilidade para lidar com essas ambiguidades que existem nos estágios iniciais, tanto do projeto de design, quanto do próprio projeto empreendedor dele, né? Da própria ação do negócio dele, né? Então, ele é caracterizado como um perfil integrador, né? Um perfil diferenciador, né? Ele é integrador por integrar diversas disciplinas, ele é diferenciador porque ele consegue apresentar elementos que diferenciam, né, o seu produto, o seu serviço de outros concorrentes, e ele é transformador ao pegar elementos que já existam, né, e recombiná-los, né, para apresentar essa diferenciação, né, esse novo posicionamento. O design e o empreendedorismo têm algumas semelhanças, né? Então, basicamente, são atividades essencialmente focadas em inovar, né? Então, tanto o design, né, a atividade de design, ela tem esse foco na inovação, né? Todo resultado de um projeto de design, ele invariavelmente cai num resultado inovador, né, que traz elementos novos, cria componentes novos, né? E a mesma coisa no caso do empreendedor, né? Os principais autores que falam disso tratam o empreendedor como alguém que inova, né? Como alguém que traz novas soluções. E ambos têm uma contribuição grande, né? Ambos perfis têm uma contribuição grande para equilibrar eficiência e inovação. Mesmo o designer, né? A gente às vezes olha só o design do ponto de vista do resultado final, mas o design, quando ele se propõe a rever o processo produtivo, por exemplo, ele pode conseguir buscar essa eficiência também.
alguns desafios, né, que existem quando a gente fala de empreendedorismo e design, né? Um deles, assim, esses são os principais, né? Eu trouxe temas chaves aqui. O primeiro é que designers não são preparados para administrar, né? A gente, quem fez graduação em design como eu, né, sabe que a gente não tem muito esse estímulo durante a graduação. A gente vai aprendendo isso ao longo da vida profissional. Isso vai acontecendo meio que na marra, assim, ou a gente precisa buscar outras formações complementares, né? Por outro lado, a turma que estuda, né, gestão, que estuda administração, estratégia, né, eles não são estimulados a inovar. E aí, quando eu falo de estímulo, não é só aquele estímulo verbal, né, de que as pessoas dizem, não, é importante inovar, né, vamos escrever inovação na nossa estratégia e tudo. Na prática, né, o que estimula os gestores, os administradores a inovar é você ter metas relacionadas a isso, é você ter uma certa tolerância a erro, né, de quando as pessoas estão tentando inovar e por aí vai. Então, são estímulos nesse sentido, estímulos práticos mesmo. E os empreendedores, a gente vê que eles não têm tempo para o design, né? Então, eles não compreendem essa ponte, né, do design como uma ferramenta para a inovação. Então, eles acabam não dedicando tempo para entender o design, né? E aí ele não precisa ser designer para isso, né? Ele pode simplesmente compreender como é que gerencia o design e, a partir disso, então, buscar esses recursos para poder atender às necessidades, né, e as expectativas que ele tem de negócio. E aí eu trago, então, essa frase do Martin Neumeyer, que é o diretor de transformação da Liquid Agency, que ele diz o seguinte: a chave para encontrar soluções para problemas capciosos, né, que é a base da inovação, está na capacidade do designer em acolher paradoxos, na disposição de permanecer no abismo cheio de dragões pelo tempo que for necessário, de enfrentar o mal-estar gerado pela tensão criativa até serem resolvidos todos os conflitos. Então, ele usa essa frase para falar dos designers, mas ela se aplica perfeitamente bem ao universo do empreendedorismo, né? O empreendedor ele precisa ter essa disposição também para desenvolver essa coisa dentro de um ambiente que não é um ambiente confortável, não é um ambiente agradável, né? Então, eu acho que ela resume bem essa relação entre empreendedorismo e design que a gente vê atualmente. É isso. Obrigado pelos seus 10 minutinhos cravados aqui. E vamos nessa, para a próxima apresentação. Isso aí, Rodrigo. Obrigado pela apresentação. Então, a próxima apresentação agora é do Felipe Marra. Felipe, pode colocar sua apresentação aí. Vocês me escutam bem? Sim. Legal. Estou compartilhando aqui. Foi, não? Ainda não. Agora foi? Também não foi, não, o Felipe. Se você quiser, com algum problema, manda pelo WhatsApp que eu compartilho com você. Só vou fazer mais uma tentativa aqui de... Não, agora foi. Agora foi? Tá lento aí. Ah, então, peraí. Então agora vocês estão vendo a tela principal. Foi a tela. Agora sim. Beleza. Bom.
Bom dia mais uma vez a todos. O tema da minha apresentação é a aplicação do raciocínio projetual do design na construção de plataformas digitais. Esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo numa das disciplinas do mestrado, na disciplina de indústrias criativas, com o professor Luiz Vidal. Então, uma pesquisa que está em andamento e que eu trouxe aqui para apresentar no nosso webinar. Então, primeiro, eu gostaria de fazer uma breve discussão sobre objetos, artefatos e produtos. Então, a gente parte de objetos, de coisas naturais, que podem até ter alguma utilidade, mas, por serem coisas naturais, não são considerados um produto. Evoluindo um pouco nessa visão, então eu trouxe aqui uma sequência de pontes. A gente pode ter exemplos de objetos artesanais, que são construídos de modo artesanal, mas ainda não são considerados um produto industrial, e produtos industrializados, que são produtos maquinomanufaturados, resultantes de projetos industriais, de linhas de produção. Então, esse exemplo é um exemplo que eu trouxe do Mercado Livre, uma ponte decorativa, que está à venda lá na plataforma de varejo do Mercado Livre, e uma tela de um software, né, um CAD, de um projeto de uma ponte, representando aqui os produtos digitais. Por que essa discussão inicial sobre objetos, artefatos e produtos? Porque a gente indo na origem da atividade do design, que remonta da Revolução Industrial e da industrialização e fabricação de produtos, a gente encontra uma questão interessante, porque o design ele vem se desenvolvendo, né, o design industrial e o design vem se desenvolvendo nessa visão de construção da coisa material, né, a cultura material. E no meio do século passado, a gente começou a ter uma outra revolução, que muitos autores chamam da quarta revolução industrial, em que você começa a ter produtos não tangíveis. Mas essa discussão dos produtos e da tangibilidade dos produtos, ela é insuficiente para a gente entender o contexto dessa revolução industrial que está acontecendo. Então, quando a gente avalia, estuda essa evolução de produtos a produtos digitais, né, de artefatos físicos a artefatos digitais, a discussão ela fica um pouco pobre, porque ela se limita a uma questão de tangibilidade, né? A gente tem uma discussão que o Rafael Cardoso, por exemplo, faz no Design para o Mundo Complexo, da coisa e da não coisa, né? do físico e do digital. Só que quando a gente evolui um pouco mais, a gente se depara numa discussão um pouco mais complexa, que a gente não foca a discussão só no produto e na tangibilidade do produto. A gente tem a questão do processo e do canal. E quando a gente faz essa discussão mais ampla, né, do produto ser físico ou digital, do processo ser físico ou digital e do canal de distribuição, de acesso a esse produto ser físico ou digital, a gente encontra, então, uma gama muito maior de possibilidades. E é dentro dessas possibilidades que a gente começa a enxergar novos produtos, e aí num sentido mais amplo, considerando toda a questão de processo de fabricação, de processo de acesso a esses produtos e do canal, a gente encontra ali as plataformas digitais. Então, há uma relevância no estudo de plataformas digitais por dois motivos. Primeiro, porque ela representa, segundo muitos autores, o próprio processo de transformação digital, e ela não é um produto no sentido artefato somente, né? Ela engloba uma discussão muito maior, que é a discussão de canal e de processo. Então, daí o interesse de partir
do raciocínio projetual do design, construindo produtos, né, no projeto de produtos, para trazer para uma discussão de desenvolvimento de plataformas digitais. Eu trouxe aqui um esboço. Felipe, desculpa te interromper. Afasta um pouquinho o microfone da sua boca, que está dando muito chiado. Tá bom, dá para ouvir bem assim, né? Agora tá ótimo. Que eu fico com medo de não escutar bem, eu fico segurando. Tá perfeito agora. Tá ótimo. Eu trouxe aqui Não, imagina. Obrigado, André. Um esboço apresentado no livro Plataforma Digital, na página 41, que é uma característica fundamental das plataformas, que é a questão da interação e do negócio em rede. É um esboço feito por David Sachs discutindo o Uber. Né? Então, ele mostrava como é que as plataformas geram valor para os participantes dessa comunidade de usuários da plataforma e mostrando esse crescimento exponencial das interações. Quanto mais interação, mais valor, e quanto mais valor, mais interação. Mas o aspecto mais importante aqui desse desenho para essa apresentação é a questão da visão negocial da plataforma, dela representar um modelo de negócios em rede. Né? Então, quando a gente olha a questão das plataformas digitais e situa ela dentro de uma visão de produto digital mais ampla, eu trago isso, coloco isso numa pirâmide para trazer a discussão e para dentro do campo de conhecimento do design, para que o design como área possa se apoderar dessa discussão de desenvolvimento de plataformas digitais, porque no design que a gente encontra uma visão mais ampla para fazer essa discussão. Quando a gente olha uma visão da engenharia de software ou engenharia de sistemas, ou quando a gente olha na visão da administração, a gente tem uma visão limitada, daí a pirâmide, do que é esse tipo de produto digital. Né? Então, dentro da visão da administração, é olhado, as plataformas digitais são olhadas como um modelo de negócios, pura e simplesmente. Dentro da visão de engenharia de sistemas, ele é olhado como um aplicativo. Né? Então, a gente, vindo para o mundo cotidiano, quantas vezes a gente não se refere a plataformas como um app, né? Um aplicativo que tem no celular. E na visão do design, a gente consegue agregar uma visão de produto maior, que, na verdade, lógico, esse produto ele é materializado por um aplicativo que viabiliza modelo de negócio, mas a visão da plataforma é uma visão mais ampla. É uma visão que a gente encontra muito respaldo ali dentro da discussão do design. Então, eu trouxe algumas colocações, como, por exemplo, o desenhador multidisciplinar abordado por Gomes no livro Criatividade e Design, o designer sistêmico colocado pelo Cardoso no livro Design para o Mundo Complexo, e o designer estratégico do Nigel Cross, lá no Design Thinking. Então, na área do design que a gente vai encontrar essa transdisciplinaridade que a gente precisa para a gente discutir o desenho de produtos digitais específicos como as plataformas. E aí, eu dei uma mergulhada num modelo, que é o modelo do Dreyfus, dos 8 passos para projetos de produtos. Né? Então, daí a base para a gente discutir o raciocínio projetual do design, trazendo para a construção de plataformas. Me baseei nesse modelo, é um modelo que ele apresenta no livro Design for People, curiosamente, lá na década de 50, quando ele estava discutindo desenho industrial, produção, né, projeto de produtos industriais. Né? E ele caracteriza essas 8 etapas para você construir um produto, né, um produto industrial. Começando lá pelo estudo de produtos concorrentes, se familiarizando, entendendo o produto, enfim, reunindo os especialistas para começar a fazer os primeiros esboços, fazendo os desenhos, estudando as questões antropométricas e ergonômicas, fazendo os debuxos, né, fazendo as representações do modelo do produto, até a fabricação do protótipo. Trazendo dessa visão do Dreyfus, dos 8 passos, para uma visão
que a gente possa extrapolar para a construção de plataformas, eu estou propondo esse modelo, que é um modelo que eu estou representando por meio de um Canvas, que a gente começa com a análise dos serviços disponíveis, sejam eles oferecidos por plataformas digitais ou não, passando pelo entendimento, e aí que a gente traz muito da questão do raciocínio projetual do design, porque a gente foca na interação e nas pessoas, então, entendendo quem são os produtores e quem são os consumidores dessa rede, e a partir disso, qual é a interação principal que essa rede vai fornecer. A partir daí, a gente faz uma análise de dados e informações que a gente precisa ter para que essa interação aconteça, define os recursos tecnológicos que a gente precisa para fazer o desenho dessa rede, desse modelo de negócio, dessa plataforma, e também os recursos não tecnológicos para que a gente possa, então, fazer o modelo da rede e completar, assim, o desenho de uma plataforma. Então, era isso, assim, bem condensado que eu queria mostrar para vocês, que é o estudo que eu estou caminhando aí nessa discussão. Então, ok, Felipe, obrigado pela tua apresentação. Então, vamos para a terceira apresentação do Sol Klapstein. Opa. Aguardando aí tirar, vou colocar aqui a minha, então. Bom dia para quem não dei bom dia ainda. Bom dia. Deixa eu ver aqui rapidinho. Estão me ouvindo? Sim. Bom, a minha parte do webinar fala sobre gamificação em contextos de inovação social, mais transformativos. No ano que eu entrei no doutorado, eu fui convidado a escrever um capítulo em parceria com a minha orientadora, minha ex-orientadora do mestrado, um capítulo de um livro internacional sobre transformações sociais e organizacionais através da gamificação. Esse livro saiu agora em 2021, né? E com um capítulo meu, com coautoria da Carla e outros capítulos de diversos outros pesquisadores de várias partes do mundo, né? Essa é a capa dele. E o capítulo que eu escrevi trata do uso do Gamification Service Framework em casos de serviços transformativos. Então, eu exemplifico a possibilidade de uso do Gamification Service Framework, que é uma ferramenta de design que eu vou explicar um pouquinho melhor nos próximos slides, nesse contexto de transformação social. Bom, o capítulo objetiva demonstrar como o Gamification Service Framework, que é uma ferramenta de gamificação, né, que usa o game design e o design de serviços, como ele pode atuar na proposição de melhorias de design para serviços transformativos. Recomendações de design, né, para serviços transformativos. O que é um serviço transformativo? Segundo San Giorgi, são serviços destinados a apoiar o surgimento de uma sociedade e economia mais colaborativas, sustentáveis e criativas. Assim, resumidamente, são serviços de transformação social e empoderamento de pessoas, né? Visando uma sociedade melhor, no sentido de sustentabilidade, colaboratividade. San Giorgi ainda afirma que há uma discussão crescente sobre como o design de serviços pode atuar no suporte a questões de transformação social e organizacional. Então,
dentro desse contexto, acho que o meu trabalho na área de gamificação pode ter uma contribuição muito significativa, como um acelerador, um catalisador desses processos, né? No capítulo, a gente mostra a aplicação do Gamification Service Framework em 3 casos. 2 deles ocorreram no meu mestrado, entre 2010 e 2012, lá na COP, mestrado em Engenharia de Produção. E um deles ocorreu agora no primeiro ano do meu doutorado, antes de toda essa paralisação por conta do Covid, né? O último deles não ocorreu por completo, a gente teve que parar essa questão, mas a parte projetual de proposições de recomendações de design, mais especificamente de game design, aconteceu, então ele está descrito no capítulo até onde ele ocorreu, né? O Recicla CT é um serviço que existe até hoje. Eu não sei se exatamente no mesmo formato, mas na época ele era um serviço de coleta de materiais recicláveis que acontecia no Centro de Tecnologia da UFRJ. E o principal objetivo eram as mudanças socioambientais. Fazer com que as pessoas reciclem mais o seu próprio lixo, que tenham mais consciência a respeito dos materiais que estão jogando fora, né? E ele tinha um link também com cooperativas de catadores para que esse lixo, esse material, ele era disponibilizado de graça para cooperativas de catadores, para que eles pudessem fazer o restante da reciclagem, né? E a venda e tal. O Carune, ou Carona Universitária, que era um serviço de um conterrâneo lá, de um colega meu da época do mestrado também, Fábio Fonseca, é o nome dele. Era um serviço online de carona em ambientes universitários, né, que a gente vê muito isso hoje em aplicativos, né, para celular, mas na época era um serviço que rodava num site, que as pessoas se cadastravam, né, e se as suas preferências estiverem de acordo com as preferências do caronista ou do motorista, as pessoas podiam entrar em contato e compartilhar caronas, né, no contexto do fundão, que era onde o serviço, apesar do serviço ocorrer em outras universidades na época, de forma menor, no contexto do fundão era um serviço muito interessante, porque a gente sabe que o fundão é longe, né? É um lugar de acesso mais difícil. E, agora no doutorado, o sistema de notificação de incidentes, que é um serviço que visa promover uma experiência mais empoderada e participativa dos usuários do Hospital Universitário Pedro Ernesto. O que acontece? Quando a pessoa dá entrada no hospital, né, está num quarto, às vezes acontecem coisas fora do que deveria acontecer, né? Uma maca está quebrada, uma pessoa toma um remédio que não era para tomar, a pessoa tem que estar numa dieta rigorosa e aí chega um tipo de comida que ela não poderia comer. E o hospital ele tem um sistema muito arcaico, que, se eu não me engano, agora está tendo algumas mudanças, mas muito arcaico de notificação. Então, a gamificação aí entraria para dar uma modernizada e uma agilizada nesse processo de notificação. Então, no capítulo, os serviços eram apresentados em seu estado original, né? E após o processo de gamificação, eu apresentava, eu falava, né? Na verdade, eu não mostrava no capítulo, isso eu mostrei no meu mestrado. No capítulo, eu falava sobre como ficavam as jornadas de serviço gamificada, né? Com as recomendações de design para a melhoria das experiências desses serviços. Como que o Gamification Service Framework trabalha? Ele opera através da reestruturação dos serviços e de suas experiências, tornando-as mais semelhantes às experiências de jogo. Ele tem essas duas frentes, né, o design de serviços e o game design, né, e
o papel do design de serviços é atuar de forma analítica e operacional, mediando a análise das características e necessidades do serviço, assim como do seu redesign. Então, ele trata de analisar aquele serviço, ver o que está acontecendo ali, e também de atuar dentro do processo de proposição dos conceitos de game design e organização disso numa organização visual e de informação para que isso seja compreendido, né? E o game design atua na proposição dos conceitos originários dos estudos sobre os jogos, né, os conceitos de game design, adaptando-os às especificidades, realidades e objetivos do serviço. Vamos dizer assim que a parte criativa fica com o game design, e a parte organizacional e analítica fica com o design de serviços. O Gamification Service Framework, no seu formato atual, ele é um processo que ocorre em 4 fases, que são baseados nas fases dos processos de Action Design Research. A problematização, onde se percebe a necessidade de gamificação de um serviço, né, por alguma razão ou objetivo. A construção, que tem 3 subestágios. A primeira fase é a de coleta de dados, né, para assim, compreender o que é aquele serviço, do que se trata. A segunda fase é o mapeamento do negócio através do Business Model Canvas, né, e da jornada de serviço, né, ou das jornadas de serviço. Na verdade, a maioria dos serviços tem mais de uma jornada, né? Então, você mapear para ver o que está acontecendo etapa a etapa. E a terceira parte é a avaliação desses pontos críticos e dos objetivos do serviço, né? O que o objetivo almeja, o que o serviço almeja com essa gamificação, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Enfim. E a terceira fase é a fase de intervenção. Ela tem dois subestágios iterativos, né, que ocorrem ao mesmo tempo de brainstorming, que tem estágios de ideação de conceitos e elementos de gamificação, né, onde eles podem entrar, quais conceitos seriam mais adequados de entrar naquele momento, e como aquele conceito vai se transformar numa ideia que faça sentido dentro daquele serviço. E um último de configuração, de montagem desses na nova jornada de serviço, né, para que essa jornada seja apresentada para que as pessoas possam entender o que se pretende. E uma última fase é a avaliação, né, que você vai pegar aquela jornada, aquelas ideias, aquelas recomendações de design e vai tentar compreender, né, vai debater, vai fazer um teste rápido, para que, se aquilo esteja fazendo sentido, a gente passe para uma fase mais de prototipagem e teste, ou se ainda se precise de realizar algum tipo de melhoria, de alteração, que a gente volte para as fases anteriores para refinar esse processo, né? Bom, o que aconteceu, assim, muito resumidamente, né, que eu estou trazendo um quadro muito resumido, porque a apresentação é bem curta, mas o que aconteceu, por exemplo, com o Recicla CT, né? Eu vou mostrar os 3 para se ter uma noção, né? O Recicla CT, ele carecia de falta de estratégias de promoção do serviço e de encorajamento de novos usuários, assim. Comunicação zero, o serviço estava lá, tinha um site, mas não existia nenhum tipo de movimento para engajar as pessoas, né? Então, uma das recomendações aqui à direita é que se tivessem novas estratégias de comunicação, encorajamento da participação de novos usuários, né? Carecia de feedback sobre a experiência do serviço e sobre as ações e objetivos do serviço, né? Então, a gente também, através dessa análise com Gamification Service Framework, a gente propunha que houvessem feedbacks periódicos sobre os objetivos, conquistas e benefícios atingidos e a serem atingidos, né? Que as pessoas tivessem acesso a esse tipo de informação para que elas percebessem
que as ações delas tinham uma consequência, que essa consequência, uma consequência positiva, né? Não havia qualquer tipo de incentivo e recompensa pelo uso do serviço. Então, a gente propôs que houvesse disponibilização de certificados pelas doações de materiais, premiações para usuários mais engajados ou departamentos mais engajados, e que houvesse um ranking de departamentos mais engajados para que houvesse uma certa competitividade e que as pessoas se mantivessem incentivadas a continuar colaborando. E também também não havia nenhum sistema de objetivo que mantivesse os usuários engajados, né? A gente também pensou em algum sistema de missões e desafios para usuários e departamentos mais engajados, né? Carona universitária. A primeira proposição é a mesma, porque todos os 3 serviços eles careciam de estratégias de promoção assim adequadas. O Carone ele também era pouco divulgado, né? E logo pouco usado. Então, também carecia de um serviço de registro de usuários problemático e tedioso, assim, era difícil de se registrar, eram muitas etapas. Então, a gente propôs um sistema de serviço mais facilitado, mais ágil, um sistema de registro, aliás. Recursos de interação social eram desatualizados e limitados, era assim, a interação social era, se você encaixou o seu horário que você pode dar carona, seus dias, e outra pessoa encaixou, vocês vão se comunicar por e-mail, e pronto. Então, a gente propôs que novos recursos sociais, né, como chat, visualização de perfil, convite em redes sociais fossem implementados. Falta de um sistema de objetivos e recompensas, ou seja, a pessoa não tinha nenhum incentivo ao uso, né? Além do incentivo de pegar a carona, de dar a carona, né? Mas principalmente para o motorista, acho que tem que haver um incentivo maior para que ele se mantenha engajado, né? A gente propôs um sistema de pontos, níveis e recompensas, missões com desafios e premiações, por exemplo, dê 10 caronas esse mês e você vai ganhar desconto em restaurante X e Y. Você vai ganhar uma camiseta, você vai ganhar um bottom, um adesivo, coisas do tipo, né? E existia uma total falta de feedback, tanto da equipe de desenvolvimento para com as pessoas que usavam o serviço, quanto de usuário para usuário, né? Você não podia dar avaliação, se você sofresse algum tipo de assédio, para você denunciar era muito difícil, você tinha que entrar em contato com a equipe e isso não era fácil. Então, que a gente para facilitar todo esse sistema de feedback entre usuários e usuários e equipe de desenvolvimento. E quanto ao sistema de notificação de incidentes, o primeiro item também, divulgação zero dentro do hospital, né? Assim, se acontecesse algum problema, a pessoa falaria com o enfermeiro, aí o enfermeiro diria para a pessoa que existe como notificar e tal, mas não existia nenhum incentivo além desse para que as pessoas entendessem e pudessem usar, né? Existia uma dificuldade de acesso de uso do serviço, que dependia do pessoal do hospital, e também existiam obstáculos técnicos e burocráticos para preenchimento do manual, além de você ter de você não saber como o serviço funciona, você nem ter conhecimento, depois que você sabe, você tinha que se dirigir a uma sala X, pedir para algum funcionário imprimir um formulário para que você preenchesse esse formulário por escrito e para que depois você fosse num outro departamento entregar esse formulário e não ter nenhum tipo de feedback a respeito, né? Então, a gente propôs que o acesso fosse descentralizado, né, através de um aplicativo ou de um website, né, com cartazes, com QR codes espalhados pelo hospital, divulgando o serviço. Então, a pessoa bastava apontar a câmera do celular para entrar no site e poder fazer o preenchimento da notificação, né? O preenchimento e o acesso seriam online.
E as notificações sobre o andamento do processo também seriam todas, se a pessoa tem um aplicativo, seriam por aplicativo, e se a pessoa fez o cadastro pelo site, seriam por e-mail, né? Notificando todas as etapas do processo, que atualmente não ocorrem. E também não ocorria nenhum tipo de sistema de feedback e recompensas, né? E a gente propôs que, pelo menos para que os usuários mais ativos, enfermeiras, que são as pessoas que estão lá no dia a dia do hospital, que notificassem, tivessem algum tipo de incentivo, algum sistema de pontos, de níveis, de avaliação sobre qualidade de atendimento e etc. Aqui eu trouxe uma foto, né, uma foto, não, um print, aliás, do programa de coleta seletiva, né, um print de 2011, nessa época eu estava lá ainda, e o outro aqui do pessoal que criou o Carona Universitária na época também, um print de 2010, só para dar uma ilustrada nos serviços, né. Então é isso. Eu trouxe esses exemplos, né, para mostrar como o Gamification Service Framework ele pode trabalhar no aprimoramento, né, desse tipo de serviço transformativo de cunho social. Então é isso, galera. Vou fechar aqui, pode ir para o próximo. Ok, Sol, obrigado pela apresentação. Então, Pedro. Beleza, vou compartilhar aqui um minutinho só. Tudo certinho? Vocês já conseguem ver? E conseguem me ouvir? Sim, sim. Maravilha. Gente, então, acho que o que eu vou falar aqui se conecta bastante também com o que o Rodrigo falou, de certa forma com o Felipe também. Um pouco da minha pesquisa, eu acho que é movido por uma certa angústia, e que eu acho que essa questão tem muito relação, né? A gestão empática do design em projetos digitais. E detalhando um pouquinho mais o que é isso que eu estou querendo dizer por gestão empática, né? É a importância de ferramentas e metodologias do designer para gerenciar expectativas, aterrissar ideias e ressignificar a visão do erro no desenvolvimento de produtos e serviços digitais, né? Então, assim, e aqui do erro, estou trazendo tudo que é inesperado durante um processo em que você está criando algo novo. Como é que isso pode ser amenizado e entendido da maneira correta, né? Como é que o designer consegue gerenciar as expectativas que existem em torno do processo, né? Como é que ele consegue também aterrissar essas ideias da melhor maneira possível, né? E estou falando de novos produtos e serviços digitais, que claro que acho que na nossa cabeça sempre vem isso aqui, né? Logo de cara, uma série de aplicativos, né? Uma visão de tablet, iFood e todas essas outras soluções que têm permeado nossa vida. E, de certa forma, passa por isso mesmo, mas eu acho que é importante sempre a gente dizer que inclui... essa questão do novo é uma questão muito complexa, né? Da gente, talvez, maximizar o entendimento dele, né? Mas, sim, existem alguns produtos e serviços que mudam modelos existentes, né? Como, vamos dizer, o Spotify, ele cria uma dinâmica diferente, né? Se a gente antes comprava um CD e eu ouvia a música daquele CD... e aí trocava de CD para ouvir uma música, e era questão disso. Agora você tem um novo modelo, né? Você paga uma quantia, e o Spotify não é o único que faz isso, né? Você paga uma quantia mensal e você ouve músicas, todas as que estiverem disponíveis. Agora, existem outros modelos que simplesmente foram adaptados ao universo digital, né? Porque alugar a casa, por exemplo, nunca foi não foi novo do Airbnb, né? E nem o Airbnb foi exatamente a primeira a fazer isso, mas foi adaptado o modelo, digamos assim, né? E isso, acho que é sempre importante dizer, seja para um público geral, qualquer civil, né? Quanto também áreas internas de empresas. Às vezes você vai ter só um setor que vai ganhar uma ferramenta que antes fazia, digamos assim, a recepção de um funcionário de maneira presencial e por treinamentos, depois acaba criando um sistema para resolver isso, né? Então, novos produtos e serviços a gente pode entender dessa maneira, né? E aí veio o desafio de criar um novo. Eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, quando ele fala que quanto mais cedo os diferenciais são identificados,
mais cedo as oportunidades geradas por eles podem ser convertidas em inovação. Então, ele está aí trazendo justamente essa questão que move, né, tanto pequenas quanto grandes empresas, que é entender, o que é que eu posso criar que me diferencie dos outros, que eu identifique, seja através de problemas que o usuário menciona, seja através de oportunidades que eu identifico, que ele não menciona, mas que atenderiam a ele, né? E isso eu posso converter em uma criação de algo novo, né? Falei de pequenas e grandes empresas, claro que cada um vai ter seus prós e contras, né? Você vai pegar de pequenas startups, tem até uma definição do Eric Rice, que vivem em constante incerteza, né? Mas, por outro lado, então, tem pouca estabilidade de recursos limitados, mas, por outro lado, tem estruturas simplificadas de desenvolvimento, né? E tem outra, você vai ter eles vão querer criar novos produtos e serviços digitais para entrar no mercado, né? Vão tentar usar seus prós mais do que o contra, né? Por outro lado, você vai ter do outro lado as grandes empresas, que já têm esse domínio, já têm uma estabilidade menor, mas são mais engessadas, é mais lento, né? Mais difícil fazer esse desenvolvimento. Só que o que acontece? Essa linha não é reta assim, né? Essa linha... Tem duas frases do Schumpeter que eu acho muito interessante pensar, né? Quando você começa a criar o novo, que é o desenvolvimento, que então começa novamente, é um novo, e não simplesmente a continuação do antigo. Ele fala muito que surge ao lado, né? Não é uma continuidade. E mudar de tal modo todas as condições que se torna necessário um processo especial de adaptação. E o que isso significa, né? Isso significa que essa linha, em vez de ser reta assim, essa linha é isso aqui. É complexa, vai ter adversidades no meio do caminho de qualquer criação de algo novo, né? Então, assim, introduzindo de maneira super curta, sem entrar em grandes detalhamentos e sem entrar gigantemente numa questão sobre inovação, mas é criar algo novo, um produto e um serviço digital novo. Aí eu acho que tem uma coisa interessante, que é o papel do designer. Bom, se a gente pensa que esses novos produtos e serviços digitais, eles vão passar o quê? Por uma validação do usuário para serem incorporados ou não à realidade, né? Para serem validados ou não, a gente tem uma coisa muito bacana, né? Tem o livro do Service Thinking Design, ele trata muito essa questão de, por exemplo, designers possuem mais do que a simples habilidade de estilizar produtos. Ele é praticante de um processo aplicado de habilidades criativas, identificando problemas, pesquisando, analisando, avaliando, sintetizando e, então, conceitualizando, testando e comunicando soluções. Então, assim, é um profissional que tem uma capacidade de gestão de atravessar por esse período, desde você aquela descoberta da oportunidade que o Peter Drucker fala, até o desenvolvimento de algo e como conseguir aterrissar esse algo. Então, a gente já tem aí uma capacidade empática com o usuário, já tem uma capacidade empática com o processo em si também, que eu acho muito importante. Porque aí entra uma outra questão que eu acho muito boa, que é essa frase em negrito aqui, que é o seguinte: fazer o invisível visível, ou fazer as coisas certas visíveis e evitar o ruído de tudo que o resto oferece. Esse livro que é sobre Service Design fala muito isso, e eu acho que isso se aplica tanto à produção desse produto final, desse serviço final, quanto à própria demonstração do processo, do framework de trabalho a quem está junto, que é muito importante. Muitas vezes esses processos enfrentam, tanto em pequenas e grandes empresas, esses solavancos, essas imprevisibilidades, elas não são bem absorvidas. Todo mundo entra no processo tendo ciência de que elas vão acontecer, mas se surpreendem, sofrem e às vezes até cancelam iniciativas no durante, quando elas acontecem, mesmo sabendo, né? Então eu trouxe o Double Diamond aqui, muito usado em processos de design de serviço e design thinking, mas porque ele traz isso, de tangibilizar as coisas, de tornar visível. Tornar visível o quê? A confusão de um processo. O Double Diamond também é inspirado no Vitor Papanek. O Vitor Papanek já falava antigamente sobre essa questão da divergência e convergência. Ele tem alguns desenhos com mais de 2 losangos apenas, na verdade, né? De certa forma, a gente não consegue seguir isso também de uma forma tão linear, né? Mas aqui contém, de forma visual, as etapas, e começa a ser um pouco mais sensível a quem participe, quem pratica o ato de criar novos produtos, que você vai ter momentos de abertura e fechamento de pensamento, que você vai descobrir e definir, que você vai desenvolver e dispor. Isso tudo ajuda um processo de inovação. Então, o designer cumpre um papel duplo aí, né? Tanto de conduzir, quanto de mostrar para quem está no meio do processo, onde o processo está e como ele se desenvolve, né? Isso melhora em relação a isso, né? Você consegue ver com mais clareza um processo que é confuso, né? Que é um emaranhado que você vai desenrolando e tornando mais claro, né? Através das ferramentas de design.
Bom, o Tim Brown, no livro Changed by Design, ele fala muito, quando ele está falando sobre Design Thinking, sobre passar por esses períodos nebulosos de experimentação, né? Aparentemente desestruturadas e lampejos de clareza. Esse momento é um momento de muita instabilidade, quando você está criando qualquer ferramenta nova, qualquer serviço novo, né? Você, em determinado momento, mergulhou sobre um problema, conseguiu muita informação, tem que juntá-la e tangibilizá-la em algo. Como é que se faz isso, né? Mas ele também comenta que o designer thinker experiente sabe o que esperar e não se deixa abater por uma ocasional crise emocional de projeto. O que acontece, e que às vezes é muito prejudicial. E aí os contras, né, tanto de pequenas quanto de grandes empresas, influenciam muito, né? O de grandes empresas começa a olhar e falar assim, não, mas peraí, você aqui não tinha que estar com o produto pronto? Eles falam, não, aqui eu ia testar. Mas não tinha que dar certo? E esse certo é um pouco complicado, né? Aqui não é um incentivo a você, digamos assim, errar, mas é de você proporcionalizar seus aprendizados e ter compreensão ao longo do processo. E o designer tem um papel muito bom nisso. Alguns designers da IDEO tinham feito esse gráfico aqui, né, sobre como um projeto começa com o grau de esperança lá no alto, na moral do time, e a partir do momento que você vai criando, você vai entrando numa curva negativa, até que você chega em um momento de insight, e você vai começar a subir de novo, né? Esse gráfico aqui não tem nada de especial em si, mas um pouco do papel do empático do designer é isso, é conseguir demonstrar de uma forma simples às pessoas, olha só, você vai atravessar isso dessa maneira. Então fique tranquilo, vai fazer parte do seu projeto isso. E aí, acho que, por fim, terminando um pouco, digamos assim, dessa mensagem enquanto um designer, quanto um gestor empático de um processo, tem as ferramentas, né, que ele se apoia e que usa durante todo o processo, tanto para dar visibilidade do que está acontecendo, quanto para conseguir tangibilizar resultados abstratos. Porque o processo de criação tem muitas etapas abstratas, né? Mas, por exemplo, os protótipos, eles conseguem demonstrar algo muito claro, né? Você, com poucos desenhos de telas, botando um usuário para mexer, você consegue já ter uma visão muito, muito clara de como algo funciona, de como algo pode melhorar, de como pode evoluir, em um momento em que se gasta pouco, em um momento onde você ainda não está tão comprometido com um desenvolvimento maior. Então, assim, eu acho que é importante, isso aqui resume de alguma maneira, e talvez a mensagem maior assim, dessa minha fala, sobre o designer se entender enquanto um facilitador empático de um processo que é estressante, né? Tanto do ponto de vista de ter ferramentas que conseguem aproximar a solução final do usuário, quanto de ter ferramentas que conseguem ser quase uma meta-explicação do processo para quem está participando dele e dar uma tranquilidade quanto a essa organização desse desenvolvimento de ferramentas, tá? Então, sem me prolongar muito para ficar dentro do tempo, é isso. Deixa eu interromper aqui. Tá ok, Pedro. Obrigado pela sua apresentação. Vamos então agora às perguntas que foram colocadas. A primeira pergunta que foi colocada para o Rodrigo, feita pelo Douglas Organ, né? Então, o Douglas pergunta, na sua visão, que ações de curto e médio prazo você recomendaria para que administradores ou empreendedores, né, não designers, entendam melhor a importância do design em seus negócios? O Doug é pegadinho isso aí, Doug, porque isso é pesquisa isso é a pergunta da minha pesquisa, rapaz. Daqui a alguns meses eu te conto a resposta aqui. Não, mas vamos tentar elaborar aqui, aproveitar que a gente está no debate, que acho que isso é legal. E até trazer também a visão dos colegas aqui sobre isso, né? O que eu tenho, assim, acho que a gente fica tentando muito forçar a barra, né, para que o empreendedor e o gestor, né, eles tenham conhecimento sobre o design, sobre as ferramentas de design, né? E cara, isso não vai funcionar assim. Primeiro, porque o mindset é diferente, né? Então você pega um gestor que tem um perfil, digamos assim, quando você fala de um gestor que cursou administração ou que cursou engenharia de produção, por exemplo, né, que é muito comum, ou economia e tudo, tem um perfil, mesmo
com uma formação voltada para as ciências sociais, né, que é o caso da administração e da economia, não é o mesmo estímulo, né, que ele tem, que um designer ou um arquiteto, né, um profissional da economia criativa tem, né? Então, a gente vai para a graduação, o designer vai para a graduação, fica lá 4 anos, né, naquele vale lá cheio de dragões, né, lidando com aquela demanda, aquela tensão criativa o tempo todo, né? O engenheiro, o administrador, o economista, ele se prepara para outros tipos de desafios diferentes, né? Então, eu tenho a impressão de que tentar encaixar isso é igual aquele brinquedo de criança em que você fica tentando encaixar o quadradinho na bolinha, né? Que aqui não vai encaixar. Então, eu acho que o caminho, né? Aí tentando responder essa pergunta, é pela gestão. Por isso que eu optei na minha pesquisa estudar a gestão do design e não o design, né? As metodologias de design em si. Né? Eu acho que esse que é o caminho para que os empreendedores e os gestores consigam se apropriar dos conceitos de design, consigam se apropriar das ferramentas de design para poder aplicar no dia a dia, né? Porque gestão é uma coisa que você fala de gestão com um empreendedor, com um administrador, um engenheiro, um economista, ele vai entender, ele fala assim, legal, gestão eu entendo, né? Então, aí você diz assim, olha, só que para gerenciar o design, você tem elementos específicos, você traz esses elementos e você consegue conduzir, mas o escopo dele não muda muito, é um escopo de gestão de negócio, né, na prática, né, gestão de operação, enfim. Aí tem os níveis lá, gestão estratégica, tática, operacional, essa coisa toda, né. Esse conceito do design thinking, que popularizou muito nos últimos 10 anos, tem um artigo foi publicado na Harvard Business Review, que a autora fala disso, assim, que ela atribui o sucesso desse conceito de design thinking, porque design thinking é um negócio que existe, sei lá, desde a década de 70, 60, enfim, é um tempão. Por que só ficou popular agora? Porque, e aí o gráfico que o Pedro mostrou, né, daquelas linhas confusas, assim, que vão simplificando, tem tudo a ver com isso, porque o designer, ele está acostumado a lidar com aquelas linhas confusas. O gestor não está acostumado a lidar com aquilo. Ele vai se embananar naquela confusão toda. Então, essa metodologia que o Tim Brown propõe, né, que o Roger Martin, né, confirma, né, e eles vão ajudando, apoiando na divulgação, ela explica o processo do design de uma forma muito simplória, assim, muito simplificada, né, que permite que o gerente, né, que o gestor, aquele cara que está com a cabeça de administrador, ele consiga entender um pouco melhor e falar assim, tá bom, entendi o que é design thinking, então agora entendi, consigo fazer isso como se fosse um processo, né. Tanto é que é difícil explicar todo o processo de design thinking, né, duplo diamante, o processo de design thinking lá da IDEO, aquela coisa toda. Esses processos, toda hora que a gente tem que falar dele, você fala que ele é um fluxo, mas que ele é iterativo, que ele fica voltando, né? E aí, isso já, na hora que você fala disso com o gestor, aquilo já dá uma... Como assim fica voltando? Não é uma direção só, né? Ele está acostumado com aqueles fluxogramas de sistemas, né? Que você vai, toma a decisão, volta, não tem esse negócio de fica voltando. Mas quando que volta? Volta a hora que você achar que precisa, mas quando que precisa? Aí, não tem, essas informações não estão dadas, né? Então, esse método já ajudou muito a simplificar. Então, o nome da autora é Lidica, enfim, é um sobrenome esquisito. Ela fala disso, que essa metodologia, essa abordagem de design thinking que se popularizou, ela se popularizou nas empresas porque ela ficou muito simples, assim, ficou fácil de explicar, entendeu? Então, eu estou trazendo esse exemplo porque eu acho que o caminho é esse, assim. Você não precisa ensinar, você não vai ensinar o gerente a ser designer, você precisa ensinar o gerente a como é que ele gerencia problemas de design, né? Como é que ele gerencia equipes de design, né? Eu acho que é isso. Legal. E eu acho que isso tem muito a ver, né, com a discussão da gestão empática, né, que o Pedro colocou, em que as ferramentas elas tornam o trabalho mais colaborativo, mais palpável, né, tornando assim mais, pelo que eu entendi aí
da questão do trabalho empático é isso. E aí, o Rodrigo tem uma pergunta para o próprio Pedro, né? Que, Pedro, você falou das pequenas e das grandes empresas. Mas e as médias empresas, né? Quais são as características dela nesse contexto? Só antes, sobre a questão anterior, é exatamente isso. Assim, eu acho que o Rodrigo falou sobre simplicidade na visualização. Eu acho que é um pouco isso daquela frase de tornar as coisas visíveis, né? O designer consegue ajudar muito nisso, em tornar uma coisa visível de uma forma simplificada, porque realmente o processo não é linear. Nunca é uma preparação de um bolo onde você vai botar farinha, depois algo, depois algo, depois algo. O que vai acontecer é que na metade do caminho você descobre que está fazendo um bolo de cenoura e o cara é alérgico à cenoura, e que você tem que mudar para laranja no meio do processo e aproveitar o que dá, e não é confuso. E a pergunta do Rodrigo é boa, porque eu tenho já de antemão um grande questionamento sobre a média empresa, em questão de tamanho e como é que se define. É complicado, porque para mim, na questão de... As pequenas a gente consegue enxergar de uma forma mais fácil, né? As micro e pequenas, assim, vai ter lá de 5, depois até 15 pessoas, vai ter um faturamento X, né? As grandes você também consegue enxergar a partir de tal. E as médias têm um bolo gigante, onde elas entre si são muito diferentes, né? Dependendo tanto do serviço que prestam quanto do que acontecem. Assim, até na experiência, eu tenho um estúdio de design, eu não consigo vender para média até hoje, porque tudo fica entre ser caro e importante, ser complexo e não sei, muito característico de cada um. Eu diria que o melhor para uma média empresa é ter um designer dentro. E tentar botar o máximo possível numa estrutura o que elas fazem, mas é um cenário muito complicado dentro do geral. É quase que como cada empresa vai ter algumas características e a coisa tem que ser muito personalizada àquele uso, o entendimento. Mas assim, como uma gestão empática, de você entender o que você está passando, se você tiver um designer trabalhando de alguma maneira ali naquele processo, tentando tangibilizar de forma visual as mudanças de caminho para quem está, né, seguindo a mesma lógica, né, para quem está trabalhando naquilo, para a equipe de negócio, de desenvolvimento, explicar para o cara, olha, a gente foi a campo e descobriu algo oposto, então vamos mudar dessa maneira, vamos explicar, esse gráfico aqui explica, em vez desse cronograma seu que não vai atender, vamos mudar para isso aqui, para você conseguir enxergar, vamos fazer um teste de pequena natureza aqui, que já é uma solução que eu estou dando com base nas minhas ferramentas, para isso não gerar um impacto muito gigante, a gente não entender isso como uma falha e, tipo assim, a partir daqui o trabalho está todo arruinado. Não, a partir daqui a gente vai pivotar algo e vai trabalhar em cima. Quase que assim, o papel continua sendo útil, mas ele vai ser muito customizado em relação à situação da pequena, quer dizer, da média empresa. Acho que você tem algum ponto sobre isso também, né? Na verdade, eu trouxe esse ponto da pequena empresa porque você citou o Drucker, né? Você trouxe lá um texto dele. E ele mesmo fala que, assim, que na visão dele, são as médias empresas responsáveis pelas principais inovações. A minha abelha aqui, a abelha está voltando aqui. São responsáveis pelas principais inovações. Ele acha que nem a pequena, nem a grande tem essa capacidade. A grande, por ser já muito fechada, dura, burocrática, e a pequena, por conta desse tema que eu estava falando antes, assim, da dificuldade do empreendedor de lidar com esse monte de pratinhos girando ao mesmo tempo, e ele acaba não priorizando a questão da inovação, né? Que é consequência disso, né? Mas eu gostei que você falou, assim, de tentar como é que faz essa gestão empática, né? Assim, e talvez ter um designer dentro, acho que cabe, né, para uma empresa de médio porte. Você não está falando de nenhum investimento sofisticado. A dúvida só, e aí a gente precisa responder agora, porque essa pergunta é difícil, o quanto esse designer vai poder fazer as coisas lá dentro, né? Normalmente enfim, vai ser engolido pelo restante da organização, né? Se não tiver o patrocínio, né, do gestor da empresa, do gestor principal, que normalmente é um dos sócios. Na média empresa, você ainda tem essa característica de ser ter um dos sócios ainda tocando lá, né?
É que média tem um range muito grande, né, do que pode ser uma média, né? E assim, eu acho que, de certa forma, hoje em dia eu tento desmistificar um pouquinho. Eu estou falando do designer aqui, né? Mas assim, grosso modo, o designer que for fazer também essa gestão empática é um gestor em algum momento dentro da empresa e conduz questões de negócios e trabalha em relação a isso. E talvez eu vejo muito nessa fala do Drucker, assim, eu fico imaginando no geral, que a média é responsável por essa inovação, porque a média conseguiu, digamos assim, ultrapassar esse momento de incerteza de uma pequena, né? E entrar no mercado e se tornar algo efetivamente. Eu morro de medo da minha ter que se tornar média, da minha empresa se tornar média. Eu falei, nossa, no momento que isso se tornar, eu vou ser relevante, vai ser uma droga, entendeu? Prefiro ser um civil normal, porque a responsabilidade vai ser de outro nível. Mas eu acho que, assim, no final das contas, o que ajuda muito também nessa visão de gestão empática, eu acho que é desmistificar um pouquinho também o que é o papel, porque às vezes o designer também, isso é até uma coisa que o André provoca, né? Do tipo assim, para de falar design, fala, né? Porque no final das contas, quando você está no mercado fazendo alguma coisa, o que você é? É um pouco difícil você definir apenas, eu sou isso, então somente isso, então somente aquilo. O mercado de design faz muito isso, né? Agora tem UX Writer, mas assim, no final das contas, você vai estar pensando em uma série de problemas de negócio, de tecnologia, tudo junto ao mesmo tempo. Então, eu acho que assim, é um pouco, o perfis interessantes dentro dessas empresas conseguem fazer uma gestão empática. E o design tem lá suas ferramentas que ajudam. Legal. A Cláudia tem uma pergunta para o Felipe. Felipe, quando você fala de um processo de design para os produtos digitais, ele não é um processo só dos designers. E como lidar com o conhecimento abrangente que o design pode trazer, já que muitas vezes o designer entra no final do processo, entendi? Entra apenas no final do processo. Legal. Obrigado, Cláudio. Eu acho que essa pergunta é meio que o ponto central da discussão que eu tento trazer, porque a tentativa é justamente tirar o designer só do final do processo. Né? O Pedro tocou um pouquinho nisso, né? Acho que o Sol também falou, da questão do designer como... e tem muita literatura falando disso, né? Do designer só no estético ou só na questão de interface no sentido menor do termo, né? A grande questão que eu vejo é o design se apoderando como isso vem acontecendo numa visão de desenho industrial. Né? Quando a gente pensa em produto, né, sem olhar especificamente os produtos digitais, a gente viu o designer na posição de desenhista industrial, ou como gosta de falar o Vidal, de desenhador, né? A gente viu esse designer se posicionando como o projetista, né, como aquele profissional que tinha a visão multidisciplinar e interdisciplinar para conseguir fechar as pontas e conduzir o processo como um todo. Né? E, obviamente, trabalhando junto com o engenheiro, principalmente, trabalhando junto com várias outras áreas de conhecimento. Quando a gente fala de produtos digitais, como eles abarcam aí uma questão muito grande de modelo de negócio, né, o exemplo das plataformas, entram muitos administradores. Aí, a gente tem muito administrador hoje facilitando o processo de design thinking, né? Então, acho que o desafio é justamente trazer o design, tirar ele do final, né, do processo, tirar ele lá da ponta e colocar ele com a visão projetual mesmo, né, do produto como um todo. Porque o que está acontecendo hoje, né, e eu tentei trazer um slide para pontuar isso, você quando olha, né, quando você tem um engenheiro de sistemas, que é o meu caso, eu sou um engenheiro de computação, a gente olha uma plataforma digital como um aplicativo. Né? E se eu olhar como um aplicativo, eu vou pensar em quê? Quais são os requisitos de negócio, quais são os requisitos dos usuários, e vou tentar escrever um código. Né? E é muito mais do que isso. E quem tem condição de trazer essa visão mais ampla, na minha opinião, é o designer, e é por isso que eu vim fazer pós-graduação em design. Para tentar beber dessa fonte. Entendeu? E aí eu queria colocar um pouquinho sobre o que o Rodrigo falou. Rodrigo, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo em relação a uma fala sua anterior agora.
eu estava numa reunião com a minha superintendente, implantando um projeto de desenvolvimento ágil, na área de tecnologia. Né? E em certo momento, a gente discutindo como é que a gente faria o modelo de desenvolvimento ágil do nossos produtos, em certo momento ela parou a reunião e falou, olha, ela na posição de gestora, né? Essa reunião está perturbadora. Entendeu? Por quê? Porque ela não conseguia dar deslocar a visão de gestora dela da visão tradicional, entendeu? Então, quando a gente começou a falar de método ágil, começou a falar de desenvolvimento, que ela ia perder o indicador de prazo dela, ela ficou perturbada e usou exatamente esse termo. Então, eu queria só fazer esse parêntese aí no final da minha resposta para a Cláudia. Por isso que eu acho a frase do Martin Neumeyer assim, sensacional, cara, assim, porque ele conseguiu criar uma visualização de realmente assim, as pessoas não gostam, as pessoas ficam desconfortáveis. Quando você começa a mexer muito, né, nessa zona de conforto e deslocar a pessoa para um ambiente em que ela não está acostumada, elas piram, cara. Legal. Belo exemplo, Felipe. Acho que é isso mesmo. Comentáriozinho rápido, as pessoas ficam assim sobre qualquer circunstância, não é só no mundo corporativo. Se você mexe na sua rotina, eu acordo às 8 da manhã, se passam a me obrigar a acordar às 7h30, eu fico... É perturbador. Qualquer mudança é perturbadora, né, Pedro? Acho que o Marcelo se inscreveu aí para perguntar. Vai, Marcelo. Eu estava escrevendo, mas era muito grande, aí eu vou falar que é melhor. Não, eu vou trazer um pouquinho da reflexão aqui, acho que é mais para o Felipe e para o Pedro. Durante o crescimento aí desses designs de interação e tal, a gente fala muito do design centrado no usuário, e aí a Apple deu o grande exemplo, que botou o Donald Norman como lá o chefe da parte de design. Então, eu achei que eu poderia... Como que o usuário, né, entra nesses processos? Aí acho que eu não vi essa parte na apresentação. E também sei porque é muito difícil, assim, quando chega no dia a dia, colocar o usuário para ser um colaborador é muito complicado. Eu tenho visto isso no meu trabalho diariamente. Só que aí, ao mesmo tempo, né, os teóricos falam, né, que você colocar o usuário vai ser mais assertivo e vai ser melhor para o teu produto e tudo mais. Então, para trazer essa reflexão mesmo, para a gente discutir. Marcelo, eu vou tomar a liberdade, vou complementar a sua pergunta. E aí eu vou abrir para o Sol responder. E aí, claro, os outros também depois podem complementar. Eu acho que tem essa questão do usuário, né? Como é que o usuário ele entra nesse processo todo? E aí eu queria perguntar isso para o Sol, né? Nesse processo de gamificação, todo esse projeto que ele participou, né? Dos 2 casos que ele conduziu lá na dissertação dele, aí agora mais um caso que ele fez no início do doutorado. O que assim, eu queria que o Sol explicasse um pouquinho com mais detalhe o que é gamificar um serviço e, claro, usando aí o usuário como um elemento central nesse processo. Porque eu vi nos seus exemplos só um trabalho de melhoria de um serviço. O serviço era prestado de uma maneira, você foi um interventor e tornou esse serviço mais eficiente, né, e de alguma maneira. Então, o que é gamificar um serviço e qual é o papel que o usuário teve nesse processo de gamificação? Beleza. Gamificar um serviço é você tornar um serviço... você utilizar recursos de game design, né, que a gente encontrava antes, né, no passado, dentro do universo dos jogos mesmo. Você utilizar esses recursos de game design fora do ambiente dos jogos, geralmente com o objetivo de gerar engajamento, aumentar a participação de um usuário. Então, por exemplo, você adapta um serviço para que ele se torne mais competitivo, adapta um serviço para que ele tenha um feedback do que está acontecendo
em cada etapa daquele serviço em tempo real, para que a pessoa não se sinta perdida ou sem informações. Você recompensa o usuário pelas ações que ele executa dentro daquele serviço, você recompensa os usuários mais engajados, você dá metas para aquele usuário, para que ele se mantenha engajado dentro de um serviço. Por exemplo, se você comprar, um exemplo assim, totalmente hipotético, se você fizer 2 compras esse mês, você vai ganhar um cupom de 20% de desconto na sua próxima compra, entendeu? Hoje a gamificação ela já está tão permeada no mundo dos serviços que ela já está saindo já saiu, na verdade, da novidade e já está entrando no lugar comum, né? Esses projetos eles eram de uma época em que o Facebook era uma novidade, os aplicativos para celular mal existiam, as redes sociais elas estavam numa fase anterior. Então, às vezes, o que eu falo do que foi feito na época, hoje em dia já não tem mais esse impacto, né? Mas a gente está falando de coisas de 10 anos atrás aí. E naquela época eu estava na crista da onda desses conceitos de utilização de conceitos de jogos em serviços, sistemas. Eu falo serviços num contexto bem geral, né? Para mim, assim, um jogo pode ser considerado um serviço, um sistema pode ser considerado um serviço, e etc. E o papel do usuário nesse processo, no caso específico desses projetos que eu mencionei, o Recicla CT, eu fiz uma jornada de imersão, né, como se fosse um usuário, tentei utilizar o serviço de diferentes maneiras, né, fiz uma... Deixa eu só fechar a porta aqui. Na época também eu entrevistei usuários do serviço, né? Tinha, por exemplo, um serviço de coleta de óleo, que é um negócio chato pra caramba de coletar, que o Recicla CT se disponibilizava. Então, os donos dos quiosques lá do fundão, que ficavam com esse resto de óleo, eu conversei com um ou outro. Eu fui conversar com os trabalhadores do Recicla CT que faziam a separação do material, fiz a observação de como os usuários se comportavam, se eles jogavam lixo nas latas nas latas correspondentes e tal, né? O Recicla CT eu participei de uma jornada também como usuário, né, para tentar entender melhor o serviço. Entrevistei usuários e eu acho que o papel do usuário é o típico papel dos projetos de design, porque a gamificação nada mais é do que game design aplicado com as regras do design para se fazer design. Então, você tentar compreender o que está acontecendo, tentar entender, pegar insights com aquele usuário de como aquilo ali poderia ser melhor, onde ele está sendo falho, e tentar tirar a partir desses insights, das características do serviço que você está querendo modificar, tentar amarrar tudo isso ao conceito de game design e tentar propor uma melhoria que faça sentido, né? Porque eu, como pesquisador dessa área, já desde de 2010, aí, eu vejo muito um movimento de gamificar, mas sem compreender muito o que você está fazendo, para que você está fazendo aquilo. E aí esse tipo de gamificação, geralmente, ele tende a falhar ou a não gerar resultados esperados, porque você não entendeu o que precisava ser feito ali de uma maneira mais aprofundada, né?
André, Ok. posso... A Renata colocou, né, que ela também se pergunta sobre isso, sobre essa questão do usuário, e por que vai ser interessante para o usuário final participar do processo. Ele recebe algum valor para participar? O Sol meio que respondeu na fala dele, né, da questão lá do cupom de desconto, caso ele percorra algum percurso lá no sisteminha de caronas, enfim. Tem uma infinidade de formas como você pode abordar isso. Dentro da gamificação, inclusive, existem duas... Existe os estímulos intrínsecos e os estímulos extrínsecos, né? O que são os estímulos intrínsecos? São os estímulos que o usuário se satisfaz apenas por poder participar, porque aquilo faz sentido para ele. E os serviços e os extrínsecos são as premiações externas, né? O cara ganha 1 ponto por fazer alguma coisa, ganha um desconto. Assim, o que se entende hoje em dia é que se só for extrínseco, aquilo ali vai perder o valor rapidamente. Porque se não fizer sentido para a pessoa que está usando, entendeu? Aquilo ali não vai passar de uma coisa cosmética, de uma coisa que vai ser uma novidade passageira e daqui a pouco o cara vai perder o interesse. Exato. E você, não sei se você estava lendo o chat ali, né? É a segunda pergunta dela, que ela coloca em casos de serviços do governo, onde todos vão ter o serviço disponível gratuitamente, e o que nesse caso, levaria o usuário a querer participar de um processo colaborativo. É justamente essa questão de fazer sentido para ele se sentir inserido no processo e ele ser o ator impactado pela melhoria de um processo. No final das contas, ele vai ter um serviço melhor, né? O objetivo é esse. Ele vai ter um serviço melhor, ele vai ajudar a construir isso com a participação dele. Certo. E o Rodrigo comenta, né, que eu também usei o Duolingo já, o Rodrigo. É realmente bem bacana. Você colocar o Duolingo num processo, numa aula, né, é bem interessante, dá um envolvimento bacana. Né? O Waze também, quem usa, ele é tão gamificado que você quase que não consegue nem mais perceber. Exato. É porque já é o que eu falo. Hoje em dia já não é mais uma novidade, já é um recurso de design que já está mais ou menos se tornando corriqueiro. Assim. Exatamente. O Pedro e o Felipe estão com a mão levantada. Rapidinho, tá, pessoal? Estamos chegando já no limite do nosso tempo aí. Pedro, pode... Não, é algo super rápido mesmo. Achei a definição do Sol muito boa de por que o usuário participaria, né? Motivos extrínsecos e intrínsecos. Mas, assim, só para desmistificar duas coisas também, processo colaborativo e a mesma visão do usuário, né? Eu acho que quando a gente fala muito sobre a visão do usuário, quem é esse usuário, né? Quem é essa entidade que de repente entrou assim e parece que está em outro planeta? Bom, a partir de certo momento, nós também somos alguns usuários do que a gente mexe e a gente está preocupado com aquilo fazer sentido no nosso dia a dia. Só fazendo um paralelo, a minha mulher é arquiteta, e se ela quer demonstrar que um espaço é curto, ela desenha numa folha de papelão o tamanho da bancada da cozinha, bota no chão e fala assim, anda por aí, você acha que é grande ou pequeno? E o cliente dela é o usuário dela, no caso, e o cliente dela fala assim, opa, é pequeno, você tem razão. Então, assim, por isso que é só uma questão de saber como comunicar algo a quem vai usar para aquilo fazer sentido. Se aquilo for uma questão por uma questão de venda, você está criando um produto para vender, você vai pagar para alguém dar sua opinião. Se não, se for por uma coisa que você vai querer, você tem o interesse também em realmente dar essa opinião. E a questão do colaborativo, eu também entendo dessa maneira também, que o colaborativo, assim, nem tudo tem que entrar nesse folclore do workshop, que está todo mundo lá e sai a melhor ideia, e sai o negócio certo, e está feito. Não, e as coisas têm que ser um pouco mais naturalizadas ao longo do processo. Né? Desenhei uma coisa, acho que essa coisa pode ser comprovada de uma maneira, mostro para a pessoa ao lado, a pessoa ao lado me fala assim, isso aqui eu achei confuso, você não achou não? É quase que perguntar a opinião, nada é mais colaborativo do que perguntar a opinião da pessoa ao lado, né? Eu acho que inclusive o próprio mestrado, a forma como a gente desenvolve isso é um pouco isso, né? A gente apresenta o nosso trabalho, alguém nos pergunta uma coisa e fala assim, caramba, pode crer, né? Essa era a pergunta certa de você fazer.
Então, assim, colaborativo num sentido de simplesmente sair um pouquinho da sua cabeça e chegar em outra. Não precisa ser grandes eventos, grandes cerimônias. Perfeito. Felipe? Só complementar, eu acho que o Sol colocou super bem aí, a gente tem um caminho bem interessante via gamificação, a questão da motivação, eu indico até é mais focado em liderança, mas quem faz uma discussão bem interessante de motivação intrínseca e extrínseca é um autor chamado Daniel Pink, que eu indico, tem alguns livros bastante interessantes dele. E Marcelo, assim, pisando um pouquinho mais na prática, porque a gente sabe que no dia a dia é um desafio enorme a gente trazer o usuário para dentro da história, né? Eu vejo isso como um processo histórico, a gente precisa mudar e acho que a gente está mudando. E a culpa é um pouco nossa também, porque a gente tinha muito, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de sistemas, né? Quando a gente quer um envolvimento maior do usuário num projeto de desenvolvimento, a gente, ao longo de décadas, ficava os analistas de sistemas trancados numa torre de marfim, tentando entender o que era para ser feito, entendeu? Então, um pouco o que aconteceu lá na Revolução Industrial, quando a gente começou a fazer produto, e aí, em um certo momento, se tocaram que aqueles produtos eram para ser usados por alguém, né? E aí a gente começou, então, a trazer esse alguém para dentro. Então, acho que é um processo difícil, dificílimo, mas que eu acho que é natural, acho que ele não vai ter volta, não. Acho que a gente vai caminhar cada vez mais para trazer o usuário para dentro, porque ele está gerando a consciência de que esse é o trabalho dele também. Sim, só rapidinho, até isso que você falou, quando eu fiz a entrevista lá para a dissertação, um gestor lá de e-commerce veio falar que, tipo assim, ele preferiu desenvolver a área comercial do que desenvolver a área de experiência do usuário dele, porque ele preferiu investir esse dinheiro nisso, porque era a prioridade dele, e não a área de melhorar a experiência do usuário, de atendimento, essas coisas. Então, assim, é o modelo mental, né, das pessoas que vai precisar evoluir nesse sentido. Total. Ok, pessoal. Queria agradecer a participação de todos. Eu acho que o assunto discutido aqui, ele traz, primeiro, acho que a importância do design para negócios, para processos e para desenvolvimento de produtos e serviços. Foi discutido aqui as questões relacionadas ao modelos, né, o que o Pedro chamou de modelo empático, que facilita, né, essa integração, onde num trabalho de gamificação isso pode ser feito de maneira participativa e colaborativa, envolvendo, inclusive, não só os desenvolvedores, gestores, mas também o usuário. E aí fica o desafio, né? Não só, a gente fala muito no desafio da formação do designer, porque estamos num programa de design, mas o administrador está passando também por essa questão, o desenvolvedor de sistemas também está passando por essa questão, que é muito aquilo que o Felipe apresentou. Diante desse quadro complexo, né, de um objeto complexo, o nosso foco aqui é o design, né, mas o designer ele não apenas desenvolve produto naquela lógica tradicional da função e forma, mas sim precisando conversar com o desenvolvedor de sistemas, no sentido dele ter ali uma plataforma tecnológica ou um serviço digital, enfim. Então, essa interação... Ele não vai ser um desenvolvedor de sistema, mas ele precisa saber, ao menos, conversar com o desenvolvedor de sistema dentro de um modelo de negócio. Então, trabalhando dentro de um contexto de ambiente de negócio e que aquele sistema que comporta, né, e que sustente aquele produto ou serviço digital, ele tem aderência ao modelo de negócio desenvolvido. Então, há um desafio aí começa pela formação, né, na graduação, e vai pelos próprios trabalhos de pesquisa, próprio avanço de conhecimento que precisa ser feito, que precisa ser, aos poucos, introduzidos no dia a dia do profissional, seja do designer, seja do administrador, do desenvolvedor de sistemas ou do engenheiro. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos
E semana que vem temos o segundo encontro, né, segundo webinar, e não percam. Eu vou postar nas redes sociais, eu vou divulgar para todos o tema, os temas que serão discutidos, e usando o mesmo endereço de encontro aí de todos nós. Tá bom? Um abraço a todos e vamos ter boas discussões ainda. Valeu. Valeu, obrigado, André. Obrigado a todo mundo. Gente, abraço. Tchau, obrigado a todo mundo. Valeu, gente. Abraço. Valeu, abraços.